E aí? Oi. Assim. Meu Deus do céu. Primariamente, a ideia disso tudo aqui é que eu queria fazer uma review, né? Uma resenha, análise, não sei, de um livro que eu acabei de ler, né? Tal livro que é este daqui, A Biblioteca dos Sonhos Secretos, que, assim, para começo de papo, para começo de conversa, é um livro que meio que ele caiu no meu colo, assim, meio que aleatoriamente, se a gente pode dizer assim. Tipo, eu tava na Amazon tranquilamente, procurando algum livro tranquilo, de boa pra ler, porque eu não queria uma leitura muito complexa. Tinha um outro livro que eu tô enrolando há anos pra ler, mas eu falei, cara, eu não vou ter cabeça pra ler esse livro agora não, eu queria um livro mais simplesão. E aí eu comecei a procurar um livro e, de repente, do nada, eu entrei num nicho, muita biblioteca, assim, eu nem sabia que tinha tanto livro com temas de biblioteca. E aí eu fui lá e falei, pô, esse daqui me chamou mais atenção, a sinopse dele pareceu legal e tal, e eu resolvi, falei, vou comprar, vou ler esse livro aqui. E o que eu achei tudo interessante disso tudo é que, na verdade, sem querer, eu acabei quase que vivendo o mesmo roteiro da sinopse do livro. Tipo, eu acabei basicamente caindo no conto do livro, caindo na história do livro, com essa questão de, tipo, eu entrei na Amazon à procura de uma coisa que eu nem sabia que eu precisava, né, de um tema de livro que eu nem sabia que eu precisava, e acabei falando, cara, eu precisava, querendo ou não, ler isso aqui. Eu tô olhando ali pra cima porque eu tô com uma vergonha de estar gravando isso aqui olhando pra janela por causa da iluminação. Vamos começar falando basicamente assim, como é que o livro funciona, né? Como é que é a estrutura dele. Ele é um livro, obviamente, né? E ele é dividido em histórias, ele não tem capítulos, né? Tipo, não existe, o capítulo 1, capítulo 2, não. Ele não é dividido em capítulos, porque ele não é uma história única. Tipo, ele tem ao todo 230 páginas, mas dessas 230 páginas não é narrando uma história só. São 4 histórias. 4? 5. 5 histórias. São 5 histórias, cada uma com um personagem diferente. As histórias, elas se passam no mesmo ambiente, não necessariamente no mesmo momento. Algumas, elas eventualmente se interligam, alguns personagens de algumas dessas histórias, eles acabam porventura aparecendo em outras histórias. Isso que é legal, elas se interligam de algum fato, de alguma forma, mas não necessariamente elas acontecem no mesmo momento ou em momentos parecidos. Tipo, não dá, pelo menos pelo que eu percebi, não dá pra se ter assim uma noção exata de um lapso de tempo, mas parece que elas são cronologicamente colocadas, tá ligado? Tipo, parece que o momento dessas histórias acontecem realmente, tipo assim, uma após a outra. Tipo, aparentemente, pelo que dá pra entender no contexto geral, por exemplo, na última história dá a entender que todas as outras histórias anteriores já aconteceram. E qual que é o senso comum dessas histórias? Aonde que todas elas se passam? Todas elas se ligam? Elas se ligam num centro comunitário aonde existe uma biblioteca, né? E nessa biblioteca, que aparentemente era para ser uma biblioteca normal, uma biblioteca simples, existe lá uma mulher, né, uma bibliotecária, que ela fica na seção de consultas. O nome dela é Sayuri Komati ou Komati, não sei. E ela simplesmente está lá para ser uma bibliotecária, para fazer consultas, porém ela acaba sendo mais do que isso, né? E com a simples pergunta que ela sempre faz para todos os que vão lá na sessão de consultas, que seria a pergunta, né, o que você procura? Que a priori, né, uma pergunta simples que uma bibliotecária faria, tipo, o que você procura em relação a livros, né? O que você está procurando numa biblioteca, quais títulos que você está procurando, que na verdade se transforma numa pergunta muito mais introspectiva, que acaba meio que sem querer fazendo com que a pessoa reflita sobre o que ela realmente está procurando, não só em questão de livro, mas em questão da vida inteira dela, né? E é muito legal isso, e a gente acompanha a história desses personagens.
né? Eu vou dar então primeiro aqui uma breve por cima, assim, uma análise rápida da história dos 5 personagens que a gente tem, né? E aí, durante as histórias, eu vou dar um foco principal na primeira, as outras meio que seguem o mesmo padrão, mas só pra, tipo assim, ter uma noção de como que funciona a dinâmica do processo, principalmente da questão da bibliotecária, que vai se repetir, basicamente, nas outras histórias com os outros personagens. A primeira história que a gente tem, a primeira personagem, a gente tem a Tomoka. Ela tem 21 anos e ela é uma jovem que vivia nas partes ali rurais do Japão, né? Quem sabe que tem bem esse negócio dessa cultura de família, agricultura no Japão, principalmente cultivo de arroz. Tem muito, e tipo, muita gente vive no campo ainda, vivendo dessa agricultura, desse cultivo do arroz, que é uma coisa muito comum ainda na cultura japonesa. E ela nasceu nesse contexto, só que ela não queria ficar lá. Ela sempre falava que ela queria sair, que ela queria ir para a cidade. Então ela estuda, faz um curso e consegue passar, tipo, pegar uma bolsa e passar para estudar numa universidade, não sei se é uma faculdade, uma universidade, enfim, em Tóquio, para fazer um curso. Só que ela, tipo assim, ela meio que pegou o curso só pra sair mesmo do campo, tá ligado? Não que ela realmente tivesse um grande interesse naquele curso, até porque era um curso de curta duração. E ela pegou o curso pra ir pra lá, pra Tóquio, só que ela não sabia o que ela faria assim que o curso acabasse. E eventualmente o curso acabou e ela ficou sem ter o que fazer. Então, pra continuar se mantendo em Tóquio, ela começou a lançar currículo para um monte de lugar, um monte de loja, e efetivamente uma única loja acabou aceitando ela, né, que é a tal da Mila, que ficava tipo numa galeria de várias lojas, o Eden. Essa galeria, ela vai aparecer recorrentemente nas outras histórias também, né? E ela acaba sendo a contratada nessa loja, né, que é uma loja de roupa feminina. E ela começa a trabalhar lá, atendente, né? Famosa atendente, famoso CLT, né? Que ela começa a trabalhar lá. Enfim. Só que aí, tipo, é aquele trabalhão, tá ligado? Ela acorda cedo, vai trabalhar, tem o seu horário de almoço, volta pra casa e ela tá, tipo, só se mantendo. Ela não faz mais nada. Tipo, ela não tem uma ocupação, ela não tem um hobby, ela não tem nada. Ela sente que com 21 anos vivendo assim, ela tá, tipo, desperdiçando o tempo dela, e ela ainda fica ainda mais apreensiva por conta de uma colega, amiga dela, que ela sempre eventualmente conversavam por texto, né, mensagem, e a amiga dela, elas compartilhavam as histórias delas, que elas estavam vivendo e tudo mais, e sempre que ela comentava, né, sobre a vida em Tóquio, a amiga dela achava incrível, porque todo mundo lá da cidade dela achou isso maravilhoso, né? A menina que saiu do campo e foi pra cidade grande, foi pra Tóquio, tá ligado? Nossa, gigante, muito bom. Só que na verdade, né, ela não tava fazendo nada grandioso na mente dela, né? Ela tava só sobrevivendo ali, pagando um aluguel de um apartamentinho. E ela sentia muita vergonha disso, né? Ela sentia muita vergonha de eventualmente falar para as pessoas que era assim que ela estava vivendo, porque ela queria ser, né, na mente dela, ela queria ser para as pessoas algo gigantesco, e aquilo que ela estava sendo não estava influenciando em nada. Enfim, durante as pausas de almoço no trabalho dela, e ela comeu um lanchão, né, que ela já denota já que ela não tinha uma alimentação muito legal. Ela ia comer um lanchão e ela encontrava um colega que também trabalhava ali na mesma galeria, né? Só que ele trabalhava numa ótica e eles sempre eventualmente conversavam durante o horário de almoço, e ele falava pra ela, né? Porque contava a história dele, e ele era editor de uma revista. Ele era editor de uma revista bem famosa até, só que ele pediu pra sair da editora da revista, né? E começou do nada a trabalhar num ramo de ótica, né? O que, se a gente for colocar assim em níveis, né? Pô, por que ele fez isso? Ele ganhava muito melhor lá, né? Era, aos olhos da sociedade, um trabalho muito mais digno, né? Pelo menos aos olhos da Tomoka, era um trabalho mais digno do que ser um atendente numa ótica, né?
Só que então, né, ele aos poucos vai revelando pra ela que na verdade não era bem isso, mas a gente vai deixar pra depois. Enfim, o que acontece é que a Tomoka ela fala que o sonho dela era sair da Mila, né, da loja de roupa, e trabalhar com algo que ela julgasse mais importante. Ela preferiria tipo um trabalho de escritório, né, poder falar para as pessoas que ela trabalha no escritório, que ela tem a mesa dela, que ela senta no computador dela e faz serviços burocráticos de escritório. Porque na cabeça dela isso daí era algo muito mais gratificante, né, algo que aos olhos do povo seria algo melhor do que falar para eles que ela era atendente de loja. Tanto que para amiga dela ela não falava que ela era atendente de loja. Ela era, pra amiga dela, trabalhava com moda. O que, como ela diz no próprio livro, né? Não é que tá errado, não é que é mentira. Mas falar que trabalha com moda, eventualmente a pessoa vai interpretar que você é, sei lá, um designer, estilista, uma coisa assim, coisa que, né, ela não era. Enfim, ela fala isso, então, só que aí o camarada lá, que eu esqueci o nome dele, que ele aparece também em outras histórias, mas eu esqueci o nome dele, ele fala pra ela, tipo assim, tá, você quer trabalhar com escritório? Ok, mas assim, você por acaso tem algum conhecimento em informática e tal? E ela não tinha. Tipo, ela não tinha nem o famoso pacote Office, né? O básico ali, o Word e o Excel que tu coloca no currículo ali. Ela nem isso ela tinha. Então ela falou assim, bom, então acho que é uma hora de você começar a correr atrás disso, né? A correr atrás de ter essa capacitação. E ela fala, tá, né? Só que, tipo, ela fala, o curso de informática hoje em dia é caro e eu não tenho muito dinheiro que sobra pra pagar. E aí ele dá a ideia dela de consultar, pesquisar na internet por centros comunitários, que geralmente centros comunitários tinham essas microatividades, esses microcursinhos, e por conta deles serem ministrados por pessoas que moravam ali perto, eles acabavam sendo de baixo custo. E é o que ela faz, e ela acaba achando, né, num centro comunitário que ficava anexo numa escola primária, né, o tal do centro comunitário Hattori, que tinha aulas de informática por um preço bom. Então ela vai lá, se inscreve e ela eventualmente vai para esse centro comunitário. Ela chega lá, pai, tem toda a descrição. Essa descrição do centro comunitário sempre é repetida em todas as histórias, que ele era anexo à escola, né, e tinha que virar um portão, pá, sempre que chegava lá na entrada, a pessoa tinha que escrever o nome dela, o motivo da visita e depois assinar na hora que saísse. É uma descrição bem padrão, assim, que eles sempre reforçavam em todas as histórias. Enfim, ela entra lá, eventualmente vai para aula de informática, e ela começa a ter lá os ensinamentos básicos de como mexer, né, no Excel. E o legal é que as pessoas que ela relata que participam dessa aula, que é uma moça, está fazendo um site de venda de joias, se eu não me engano, uma coisa assim, e um senhor que está fazendo um site sobre plantas silvestres. E a própria professora, essas próprias pessoas, elas aparecem depois em outras histórias, onde elas têm um papel mais importante. Enfim, ela tem a sua aula lá de informática, né, com a professora, ela acha legal e tal, e ela se interessa em saber mais. E aí a professora recomenda para ela que tem uma biblioteca no centro comunitário, que talvez ela consiga encontrar ali alguns livros que falem mais sobre informática básica, Word, Excel, enfim. E ela vai atrás, ela vai até a biblioteca lá. Chegando lá, ela encontra uma mina, a mina explosiva, uma moça, né, que tava lá como atendente lá na biblioteca, né, a Nozomi, era isso? Eu acho que era, Nozomi Morinaga. Uma moça jovem, tá, igual ela, trabalhando ali de boa, né, como recepcionista ali e tal, e ela pergunta para ela sobre alguns livros de informática, ela recomenda qual que era a seção, né, que tem esses tipos de livro. Ela vai lá, só que ela não sabe o que escolher, tipo, são muitos livros, ela não sabe qual que é ali que serviria pro propósito dela. Beleza. Aí, então, a Nozomi, ela acaba, então, recomendando para ela assim, olha, eu também não sei muito não, mas tem a sessão de consultas com a nossa bibliotecária,
Você pode ir lá e pedir opinião pra ela, ela sempre sabe de muita coisa. Então ela vai lá, chega lá, e ela chega e encontra a famosa Sayuri Komate, né? E aí é muito legal as descrições que os personagens eles fazem, né? Sobre como que é a personagem da Sayuri, né? A Tomoka descreve ela como uma mulher branca, muito branca, isso daí é uma coisa padrão, e grande, né? O que seria uma mulher grande, não sei, ela pode ser alta, enfim, mas depois das outras descrições a gente vai tomando outras ideias de como seria a Sayuri, né? Enfim, ela chega lá e a mulher tá espetando uma agulha numa bola de lã, né? E ela fica bem má, porque a mulher nem olha pra cara dela e tal. Enfim, ela chega só quando ela fazia menção de embora, a mulher ela nem tá se importando comigo, então não vou nem incomodar. Aí a Sayuri, pô, levanta os olhos e lança a famosa pergunta, né? O que você procura? E aí é muito interessante tudo isso, a gente denotar. Eu gostaria de entrar numa discussão depois a respeito da sobrenaturalidade, se a gente pode dizer assim, desse momento e principalmente da Sayuri. Porque toda a questão denota que parece um momento sobrenatural, sabe? Mas ao mesmo tempo não. Porque quando todo mundo relata a mesma coisa, inclusive a Tomoka também, quando ela é abordada com essa pergunta da Sayuri, o que você procura, ela fala como se ela sentisse, tipo, um momento muito confortável ali pra ela só simplesmente expressar todas as angústias dela ali. Tanto que é nesse momento que ela, tipo, gela, ela para e fala, tipo, eu procuro livros para aprender a mexer no computador. E sem precisar, sem pergunta nenhuma, ela continua isso. Ela fala, porque eu quero largar o meu emprego, porque eu não acho ele legal, eu quero fazer alguma coisa que me pareça importante. Sem precisar falar. Então aí a Sayuri, né, ela começa a jogar algumas leves perguntas. A Sayuri, ela nunca fala muito, ela não é, tipo, uma pessoa que vai passar um ensinamento muito grande, uma sabedoria muito absurda. Mas ela faz leves indagações para a pessoa, que induzem a pessoa a ir buscando dentro da mente dela possíveis respostas. Isso é muito interessante. Então ela pergunta para ela, tipo, o que você faz, assim, né? Ela fala que ela era atendente na loja e que ela achava isso um trabalho muito leviano, algo muito simples e tudo mais. E a senhora falou, olha, acho que assim, nem sempre, sabe? Nem sempre que a gente julga, você julgar isso um trabalho simples, nem sempre ele é simples, tá ligado? Pode ser indispensável, né? De uma forma melhor dizendo, indispensável. Pode ser indispensável para você, mas quem disse que é um trabalho realmente indispensável? Enfim, depois disso, de algumas perguntas, a Sayuri ela digita no computador dela uma lista, imprime para ela e entrega. Nessa lista continha alguns livros realmente de informática, sobre como mexer no Excel e tudo mais. E por último, um livro totalmente nada a ver com os outros, que era o livro de Guri e Gura, que é um livro infantil de 2 ratinhos. E a Tomoka fica meio assim, uai, mas como assim? O que isso aqui tem a ver? Eu pedi livro de informática, o que tem a ver o Guri e Gura? Tá ligado? Um livro que ela lembrou que ela lia na infância, mas enfim. Aí, depois que a Sayuri imprime os negócios, ela se fecha total. Pega os negocinhos de costura dela e bota a costurar. E ela sempre dá um brinde, né? Acompanhado com essa lista que ela passa. Ela dá um brinde, porque ela faz feltragem em lã. Que é aquele negocinho de você ficar espetando a bolinha de lã até ela adquirir um formatinho. É tipo quase um crochêzinho. E aí ela abre uma gaveta, ela tem vários desses bonequinhos que ela faz e ela dá de brinde para as pessoas. E pra Tomoka ela dá uma frigideira. A Tomoka fica ainda mais sem entender. Enfim, ela passa na sessão, pega os livros de informática e fazer o quê? Ela pega também no Gurigura, o livro infantil, e volta para casa. Quando ela volta para casa, ela bota os livros na mesa e, pô, por questão de curiosidade, ela acaba pegando o livro infantil e abre para dar uma olhada. Fazia tempo que ela não lia, ela falou que ela lia só quando era criança e tudo mais. E ela começa a vislumbrar o livro e aí ela chega na última página do livro, né? Resumindo, o livro é tipo de uns ratinhos que eles encontram um ovo gigante na floresta e eles decidem fazer um prato para os animais da floresta.
Aí na cabeça dela, tipo, os ratinhos faziam era panqueca. Só que na verdade não era panqueca. Ela se espanta ao descobrir que os ratinhos faziam para os animais comerem era pão de ló numa frigideira. E aí ela fica tipo, nossa, realmente, quando a gente... Ela levanta, né, esse questionamento de que certas coisas que a gente acompanhava quando era criança, né, seja algum livro, um filme, um desenho, alguma coisa assim, a gente via quando a gente era criança. Se a gente revisita isso depois de grande, né, a gente percebe, tem outra percepção. A gente vê que talvez quando criança a gente entendia outras coisas, ou a gente nem entendia. Às vezes, realmente, a gente, vários filmes aí, se você revisitar, pegar algum filme que você via quando era criança, você pode perceber que, na verdade, você não entendeu o filme. Você assistiu o filme por conta de, sei lá, se era uma animação, você assistia pelo desenho, você não assistia pela história, porque criança não tá nem aí, né? E é meio que basicamente isso que ela ressalta, né? E é bem interessante. Que na cabeça dela era panqueca, mas os ratinhos faziam pão de ló. Enfim. Com o tempo, vai acontecendo coisas... e inclusive ela vai percebendo dentro do trabalho dela, né? Tem uma moça lá que trabalhava junto com ela, que já tinha tempos que a mulher trabalhava lá, ela já era bem mais velha do que as outras, e ela julgava essa mulher como, tipo, sendo perdida na vida, sabe? Tipo, a mulher já com essa idade, tá aqui há um tempão, sabe? Num trampo desses. Só que ela percebe que pra ela tava julgando o trabalho como algo inútil. Mas depois que ela tem uma situação meio complicada com uma vendedora, uma mulher que foi lá comprar uma roupa, pediu opinião pra ela, ela passou uma opinião pra mulher, só que a mulher, tipo, lavou a roupa errada e a roupa encolheu, e depois a mulher veio cobrar ela, falando que ela vendeu um produto estragado, e ela ficou totalmente sem saber o que fazer, desesperada, até que essa mulher chega e simplesmente acalma a situação, controla tudo, e ainda faz com que a mulher saia, tipo assim, satisfeita com o produto, sabe? Tipo, um produto que segundos atrás ela entrou pra criticar. Então, ela vê a importância que, na verdade, tipo, cada pessoa tem o seu espaço, né? E que não é um trabalho tão leviano assim quanto ela pensava que era, tão inútil. E que o fato, talvez, da mulher ali estar há tanto tempo naquela loja é porque ela realmente é muito experiente naquilo, ela é muito boa no que ela faz, e não tem por que ela sair de um lugar onde ela é muito boa no que ela faz e ela gosta de fazer aquilo ali, entendeu? Então aí é basicamente isso. Ela acaba percebendo esse tipo de coisa, e a questão do livro vai influenciando ela, né, a aprender a cozinhar. Porque tem um momento lá que ela vai pro almoço, né, sai lá num lugar, encontra o rapaz da ótica, e ele fez onigiri pra ele comer, e oferece pra ela, fala que é muito bom, e ele começa a falar, né, o motivo do porquê que ele saiu da editora, que era porque aquela velha questão do trabalho japonês, né, que é tipo aquela exploração absurda que as pessoas chegam até tipo a dormir na empresa pra continuar trabalhando no outro dia, a pessoa não volta pra casa, né, aquela coisa padrão assim do trabalho japonês, né? E ele acaba então falando pra ela, tipo, exatamente isso. É a questão do que, tipo, que na época, como ele trabalhava lá, ele não tinha tempo pra cuidar da saúde dele, nem de alimentação, ele estava mal, ele se sentia mal. E agora, mesmo trabalhando numa ótica, mesmo relativamente ganhando menos, ele se sentia muito bem, ele gostava muito de lidar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de atender as pessoas. E agora, por conta do período de trabalho dele ser menor, né, a demanda ser menor, ele conseguia cuidar muito bem da vida dele, e ele nunca se sentiu tão bem, né? Então, inspirada por isso, a nossa querida Tomoka, ela começa a querer aprender a cozinhar. E ela vai, inspirada pelo livro do Gurigura, ela vai tentar fazer pão de ló. E ela começa lá a comprar os negócios para tentar fazer o pão de ló. No começo dá errado, só que ela fala que tipo, ela não se sentiu mal por dar errado, ela se sentiu inspirada a continuar e tentar de novo. E ela vai eventualmente tentando, e nisso ela vai criando gosto por aprender coisas novas, tipo cozinhar, né? E ela começa a fazer almoço para ela, em vez de comprar um lanche aleatório para comer no almoço. E ela vê como que isso era muito satisfatório. E eventualmente, quando ela finalmente consegue
fazer o pão de ló, ela sente uma satisfação imensa na vida, assim. E aí a gente ressalta aquela questão das pequenas conquistas na vida, que às vezes a nossa vida ela não é feita de grandiosas conquistas, de grandes coisas acontecendo, tipo, meu Deus, eu tive uma virada de jogo sensacional na minha vida, tudo mudou de uma hora para outra, eu fiquei milionário, sei lá. Não, tipo, a nossa vida às vezes ela é feita de pequenas conquistas, e essas pequenas conquistas, elas podem ser igualmente celebradas, da mesma forma que as grandes conquistas também podem ser muito bem celebradas. E é muito legal. E que realmente essas pequenas coisas, tipo, fazer um pão e dar certo, tipo, fazer um bolo, uma receita, uma coisa assim que dá certo, é gratificante demais, cara. Enfim, no final das contas, a nossa queridíssima Tomoka, ela percebe que ela não precisava de agora mudar de trabalho, porque ela achava o trabalho dela leviano. Ela não precisava disso. Na verdade, o que ela precisava mesmo era de pequenos hábitos, mudar pequenos hábitos. Tipo, simples mudança ela começar a fazer comida para ela, se tratar melhor em questão de alimentação e tudo mais. Só isso já funcionou. Então, na verdade, que a gente muitas vezes a gente acha que a gente precisa, a gente não precisa. Né? Aquela coisa tipo, que a gente fala, a minha vida só vai ter sentido a partir do momento que eu fizer tal coisa, a partir do momento que eu entrar para tal coisa. Fora isso, minha vida não tem sentido, a minha vida é desperdício. Não é. Calma. Tudo tem o seu tempo. Você não precisa se desesperar agora. Entendeu? Tipo, ela continuou fazendo as aulas de informática, obviamente, porque é bom se ter um aprendizado, né? E que se ela realmente queria mesmo ainda ter um trabalho de escritório ou algo do tipo, ela poderia, mas ela não precisava correr com isso agora. A vida dela não estava perdida, entendeu? E então é basicamente isso. Essa foi basicamente a história inteira da primeira personagem, né, a Tomoka. E as outras histórias elas seguem um fluxo parecido, né? Não, elas todas elas passam pelo mesmo ambiente que é o centro comunitário lá e pela biblioteca, mas cada um com a sua perspectiva diferente. Os personagens posteriores eles têm idades diferentes, né? Por exemplo, a Tomoka ela é a mais jovem dos 5. O último personagem, que é o Masao, ele tem 65 anos, sabe? Então, tipo assim, então, são personagens com personalidades diferentes também, mas no fim a história acaba sendo a mesma e agora a gente vai para um panorama mais geral disso tudo aí. No decorrer das outras histórias, a progressão, como eu falei, ela continua bem parecida, né? Os personagens, eles acabam evidentemente, né, eventualmente, caindo ali na biblioteca, encontrando a Sayuri, e ela recomenda dentre livros de coisas que eles achavam que procuravam e um livro para coisas que eles realmente procuravam, né? Que era geralmente um livro meio destoante de tudo. E o mais legal era que não necessariamente os livros a pessoa faria aquilo ali. Tipo, por exemplo, a próxima história, o rapaz lá, o Ryo, ele recebe um livro de botânica. Você pensa, pô, ele vai começar a plantar, a fazer um jardim. Não, o livro de botânica era mais para ele perceber a questão da dinâmica das plantas, que das duas partes da planta era importante, tanto a raiz quanto o que crescia para cima, né? Não só uma coisa. Então, é muito legal denotar isso. E aí a gente entra naquela questão, pô, a Sayuri, ela é uma figura mística, né? Ela é uma figura mística? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Porque a questão é, ela não modifica nada na vida das pessoas. Não é ela que faz um encantamento e muda a vida da pessoa de uma hora para outra. Não, ela não faz nada, além de recomendar um livro e um brindezinho que eventualmente teria alguma coisa a ver. Mas não é ela que faz, é a pessoa que faz. Que a partir do momento em que a pessoa ela tem a questão de pensar sobre isso, sobre o que ela procura, a partir desse momento a pessoa já está agindo. E o livro, para mim, todas as histórias elas se liam num conceito de que, na verdade, a gente não precisa de desespero.
né? No livro vão ter várias histórias de personagens mais velhos e com essa questão dessa crise de idade. De será que não é tarde pra mim começar? Será que não é tarde pra mim continuar alguma coisa, pra mim fazer algo que eu desejo? E o livro sempre fala, não, nunca é tarde. Nunca é tarde para as coisas acontecerem. E que pra gente não desesperar. O livro fala muito essa questão de tipo, tudo vai acontecer eventualmente pra você. Você não precisa de loucuras, né? Muito legal, porque a gente acha, por exemplo, na Tomoka, parece muito que a menina ia eventualmente largar o trabalho na loja e engatar numa vida de escritório e ela ia ter sucesso nisso e pronto, do dia pra noite a vida dela mudou. Não! Chega a ser até anticlimático, mas não é. É bem mais real do que a gente percebe. Que na verdade a gente não precisa fazer uma grande loucura na nossa vida. Momentos na nossa vida não exigem que a gente tome uma decisão muito absurda. Só precisa que a gente continue, sabe? A gente não tá no lugar errado. A gente não tá... Nada que a gente tá fazendo tá levando a gente pra um lugar errado, tá desviando a gente. Na verdade só tá aproximando a gente do nosso objetivo de uma forma ou outra. E eventualmente, de uma forma ou outra, eu tô falando muito eventualmente, e de uma forma ou outra a gente vai acabar esbarrando, né, no que a gente procurava sem a gente perceber. Da mesma forma que eles entraram na biblioteca procurando, achando que estavam procurando uma coisa e acabaram saindo achando outra coisa, na nossa vida é a mesma coisa. A gente tá, às vezes, procurando outra coisa e a gente acaba esbarrando naquilo que, eventualmente, de novo, vai fazer a gente... Vai fazer a gente, de fato, encontrar o nosso propósito. E aí é que tá, né? A questão do propósito. Que será que realmente existe essa questão de encontrar o seu propósito, né? Tipo, o propósito de cada pessoa, ela é uma coisa que já existe. Ela já tá escrita antes mesmo da gente, sei lá, nascer. Tipo, só tá lá em algum momento no futuro só esperando a gente encontrar ele. Tipo, um tesouro. Ou o propósito é algo que a gente faz, né? Tipo, encontrar o seu propósito. Tipo, tá. Falar, fulano, ele é um ótimo médico. Nossa, com certeza o propósito da vida dele era ser um médico. Mas será que se esse fulano não tivesse se dedicado, sei lá, ser um cozinheiro, ele também não seria um excelente cozinheiro? Então, cozinhar seria o propósito dele? Então fica meio que essa discussão, né? O que é o propósito? O propósito é uma coisa que já existe e só tá esperando a gente alcançar ele? Ou a gente que eventualmente... Caraca, eu tenho que parar de falar eventualmente. Ou se é a gente que vai fazendo esse propósito acontecer com as coisas que acontecem na nossa vida, tipo... É tipo isso, sabe? E outra coisa também que é legal, muito legal, que o livro traz, é a questão dos personagens das outras histórias aparecerem ou serem citados nas outras histórias. E o que mostra que, tipo, a gente tava, enquanto a gente tava lendo uma história, aquele personagem ali, ele era só um coadjuvante, ele era só uma peça que eventualmente... Ele era só uma peça que aparecia na história de outra pessoa. Mas na história dele, ou para outra pessoa, ele era um personagem principal, né? Então a gente diz assim, pode dizer que cada um é um personagem principal da sua própria vida, sabe? Tipo, cada pessoa que a gente vê andando na rua, ela tá vivendo sua vida, ela tá vivendo sua aventura, ela tá vivendo os seus dramas, as suas tristezas, as suas angústias. Ela é o personagem principal da vida dela, né? Ela tá buscando ou fazendo o seu propósito, né? Que na última história, o Masao, que é o último personagem da última história, ele acaba perguntando pra Komati qual que era o critério que ela entregava os brindes para as pessoas. E ela fala que, tipo assim, era aleatoriamente. Ela fala aleatoriamente, ou se você preferir, intuição. Tipo, então não tinha um conceito para entregar,
né? O que novamente remonta àquela questão de que não é algo místico, né? Ou é, né? O que é o místico, né? O que é o sobrenatural? Às vezes, sei lá, a gente sempre espera, por exemplo, encontrar que algo sobrenatural, algo divino, algo revelador seja algo grandioso, né? Que, sei lá, a gente esteja andando numa rua sozinho e o céu brilhe pra gente e desça a resposta do céu. Mas na verdade não, né? Na verdade, esse momento mais místico, né? Esse momento mais divino, mais sobrenatural, pode ser uma conversa. Uma conversa ou um simples conselho de uma pessoa que você, às vezes, nem nunca viu na vida. Tá ligado? Pode ser. E então, uma palavra, uma simples palavra, ou o simples ato de você ouvir o que uma pessoa tem a dizer, pô, pode ser muito transformador para essa pessoa. Porque, por exemplo, a Komati, ela não fala muito. Ela mais ouve o que a pessoa fala, né? Ela, como eu falei, ela joga pequenas, leves indagações, né? Sobre, tipo, o que você faz? E isso não é bom pra você, não sei o quê. E a pessoa, ela fala, ela deixa a pessoa falar e a própria pessoa, ela já vai buscando já o que ela precisa. E assim, enfim, resumindo, é uma leitura muito leve, eu achei, era exatamente o que eu procurava, mesmo sem saber que era o que eu procurava. E é muito legal, cara, todo esse conceito de, tipo, você não tá no caminho errado. Às vezes a gente fica com essa coisa na cabeça, né? Tipo, que a gente tá no caminho errado e que a gente precisa urgentemente mudar a vida. Tipo, acredito que seja também muito da sociedade atual. Não é incomum, por exemplo, você ver hoje pessoas, tipo, incentivando outras a, tipo, você não tá fazendo nada, você tá fazendo isso, você tá fazendo errado, você tá vivendo errado, larga isso agora, larga imediatamente o que você está fazendo e vá fazer tal coisa, porque isso é o futuro, isso vai dar certo, e se você não ingressar nisso aqui agora, você vai perder toda a oportunidade da sua vida. O mundo hoje tá muito assim. E o que leva as pessoas ao desespero, sabe? Tipo, falar, meu Deus, eu preciso agora com 20 e poucos anos, ou com 30 anos, ou com 40 anos, a buscar um novo estímulo na minha vida, fazer uma coisa, porque senão eu vou morrer. Não! Você não vai, sabe? Você não vai. E você não tá fazendo errado, cara. Pode parecer, tipo, pô, mas agora eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada, tipo, eu não tenho nada, eu não tô... eu acho que eu não tô contribuindo em nada pra sociedade. Cara, calma. Calma. Só o simples fato de você já estar pensando nisso, você já tá fazendo alguma coisa. Você não tá aceitando a sua condição, mas você já tá fazendo alguma coisa. E é isso. Pra finalizar mesmo, deixa eu ver minha água. Gostaria de falar de mais um conto, né? Uma das histórias, não dela inteira, mas do contexto dela, que é a história do Hiroya, né? O Hiroya, que ele é um rapaz, né? Um homem já de 30 anos, e ele estava desempregado. Ele tentou muito emprego na vida dele e não dava certo, tipo, ele não conseguia manter aquela harmonia com os outros funcionários, ele acabava ficando pra trás e as pessoas acabavam desmerecendo ele por conta disso, por conta dele não se adaptar, mas que o sonho dele sempre foi ser um desenhista. Só que ele não conseguiu, ele tentou, eventualmente, né, ele fez curso de desenho, ele tentou algumas coisas, só que as pessoas não se apreciavam muito pela arte dele, né? E na mente dele, ele queria fazer algo grandioso. Ele sempre quis ser um grande desenhista e fazer algo grandioso. Ele não queria viver a mesmice, né? Eu acredito que seja um pensamento aí compartilhado por muitas pessoas, né? Eu não quero viver a mesmice, eu não quero viver um trabalho normal, eu não quero que a minha vida seja a mesma que bilhões de pessoas, eu quero ser diferente, eu quero fazer algo grande, né?
Só que ele tinha essa vontade, só que essa vontade aos poucos foi minguando dentro dele, porque o tempo foi passando e agora ele já estava com 30 anos e não tinha nada. Ele vivia na mente dele, né? Ele não tinha nada. Ele vivia com a mãe e ele se julgava muito por conta disso. Mesmo que a própria mãe dele nunca tivesse julgado ele por isso, né? Enfim, acontece que ele ia ter um evento com os antigos colegas da escola que ele estudava, que era para abrir uma cápsula do tempo, né? E eles iam abrir essa cápsula do tempo quando eles tivessem 30 anos, e eles iam, né, fazer uma resenhazinha ali de reencontro. Ele queria ir, mas ele não queria ir pela resenhazinha do reencontro, ele só queria ir para pegar o papel dele, para que ninguém lesse. Que, pasmem, por todo esse tempo ele lembrou ainda do que ele tinha escrito, ele não queria que ninguém lesse. Porque, segundo o que ele disse, ele tinha escrito que ele queria ser um grandioso desenhista, ele queria desenhar coisas grandiosas, né? E não foi o que aconteceu, né? Enfim, ele vai para esse evento, ele pega o papel dele, ele nem lê, joga no bolso, e ele acaba encontrando um colega de classe dele que também tinha um sonho parecido, que ele queria ser escritor, né? Enfim, tem todo o contexto, mas por que é interessante essa história? Porque depois, lá pro fim da história, ele decide então pegar esse papel e abrir, né, e ler. Só que quando ele lê, o que está escrito realmente no papel é que ele queria fazer desenhos que ficassem guardados nos corações das pessoas. E aí ele toma um soco do destino na cara, tá ligado? Porque esse tempo todo ele pensava que ele queria fazer algo gigantesco, mudar a história da arte com os desenhos dele, mas nunca foi isso que ele quis. Ele sempre quis, na verdade, só que pelo menos algumas pessoas ele conseguisse agradar com o desenho dele, e que se algumas pessoas gostassem disso, tava ótimo, né? Então por que essa história é interessante? Essa história é interessante para mostrar que, tipo, né, não só essa, como todas as outras histórias, elas compartilham mesmo dessa mensagem, e para mim eu acho que essa é a mensagem final, a grande mensagem do livro, né? É que na verdade a vida não é feita de momentos grandiosos, cara. Tipo, a gente tem que... É bom a gente sonhar. Lógico, a gente sempre sonha com muita coisa, né? A gente sempre sonha com o maior, com algo gigantesco, a gente mudando tudo e tudo mais. Mas não. Nem sempre é assim que acontece. Nem sempre você vai conseguir um destaque gigantesco. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Afinal, a vida nem sempre é feita disso. A vida, ela é feita de pequenas conquistas. E no fim, quem sabe essas pequenas conquistas, elas não se juntem e formem a sua grande conquista. Que essa conquista não precisa ser grande para o mundo. Você não precisa ser um autor de um best-seller. Você não precisa ser um baita de um desenhista, de um artista. Você não precisa ser uma grande figura para a sociedade. Mas você pode ser uma boa coisa para uma sociedade pequena. Você pode ser uma grande coisa para as pessoas ao seu redor. Você pode ser um professor que ensine os seus alunos e aquela turma de alunos vai te adorar. Que para o mundo isso é uma conquista ínfima, né? Para um contexto mundial, um contexto global, até mesmo cidade, estado, país, é pequeno. Mas para você isso já é o suficiente. É grande. Já é grande. Já é grandioso, né? Então é isso. Tipo, não se apegue somente a fazer coisas grandiosas e achar que porque você não conseguiu fazer algo que pro contexto que você colocou era grandioso, que tá tudo acabado. Não. Às vezes coisas pequenas podem te trazer a satisfação que você achava que só ia conseguir com coisas incrivelmente incríveis e absurdas e fantásticas, né? O Hiroya, por exemplo, ele acaba no fim se tornando tipo um zelador ali, né? Não é bem um faxineiro, mas ele é tipo um zelador mesmo, né? Cuida dessas partes assim ali do próprio centro comunitário.
E que, pô, o cara que na mente dele ele achava que ele sonhava com algo, uma grandeza gigantesca, com a fama, ele agora era tipo um zelador. Mas ele gostava muito ele gostou muito desse trabalho e achou legal. E as pessoas do centro comunitário adoravam ele e adoravam os desenhos que ele fazia nos cartazes. E isso foi inspirando ele, e no final da história dele, ele tá querendo participar até de um concurso de desenho. Então você não precisa abandonar o seu sonho principal. Se o seu sonho principal é algo gigantesco, você não precisa abandonar ele. Você pode continuar seguindo ele. Mas você não precisa largar tudo agora porque você julga isso nada a ver. Tipo, nossa, eu tô fazendo um negócio, mas o meu sonho é isso. Então eu tenho que largar isso por causa que o meu sonho é isso. Não. Às vezes pode parecer nada a ver, mas isso que você tá fazendo agora vai te conduzir ao seu sonho principal. Vai te conduzir ao seu sonho grande, né? Tem uma frase, não sei quem fala isso, eu acho que é algum filósofo que fala que, tipo, a questão de você achar a felicidade na sua vida, ela é muito difícil. Mas que só pelo simples fato de talvez você morra e nunca tenha de fato achado a sua felicidade, né, o seu propósito, mas que só do fato de você ter vivido seguindo o caminho até ele, já valeu a pena, entendeu? Já valeu a pena. Então é isso. Então, tipo, não abandone, abrace os seus sonhos. Abrace os seus sonhos, mas não cometa loucuras por eles. Não ache que o que você está fazendo agora é inútil e que não vai te adiantar de nada, porque na sua cabeça não condiz com o que você quer. Às vezes condiz, às vezes eventualmente você vai esbarrar com aquilo. Você só precisa ter paciência e pensar de verdade. O que você procura?